aí galera, fazer mais um videozinho. Hoje é quinta-feira, o ano tá voando. Vou falar de hipnose. Eu sou hipnólogo profissional. O que faz de mim um hipnólogo profissional, já que a hipnose não tem dono, não existe instituição governamental que se envolve com isso. A hipnose é livre. Então o que faz de mim hipnólogo profissional? Na verdade, esse profissional nem deveria existir. Todo hipnólogo estuda hipnose. Todo hipnólogo, ele é como se fosse a hipnose fosse um violão e o hipnólogo fosse o violinista, o violeiro, sei lá. Então, a gente que estuda hipnose, nós somos hipnólogos, e que quem é apaixonado por hipnose, vamos dizer assim, quem faz por prazer, quem vestiu o arquétipo, esses eu acho que já podem se chamar então hipnólogos profissionais. É lógico que existem cursos de altíssimo nível, mas não acho que para você ser um bom hipnólogo você precisa ser formado nesses cursos. Você precisa sim estudar e ficar experienciado, praticar. Às vezes direto ou indiretamente, não interessa. Você tem que estar envolvido de alguma forma com a coisa. Lógico, sem necessariamente ser um terapeuta, você não precisa trabalhar com isso para ser hipnólogo. Então, todo hipnólogo, ele mergulhou na experiência da hipnose. Então, o legal e chato que não tem como você definir o que é hipnose numa métrica, numa fórmula, não tem como você equacionar a coisa. Então cada hipnólogo tem uma concepção diferente da hipnose. Ele define, ele descreve diferentemente. Alguns falam mais bonito, mais metaforicamente, outros falam mais diretamente. Eu prefiro ser mais simples possível, então eu vou explicar. O objetivo desse vídeo é explicar o que é hipnose. A gente tem que entender que a vastidão da hipnose. A hipnose, em primeiro lugar, ela acontece a todo momento na nossa vida. Existem só dois estados de consciência, digamos assim: o estado distraído e o estado focado. Ou você está entre esse universo, ou você está super focado, ou você está super distraído lá do outro lado, ou você está entre uma coisa ou outra. Às vezes você está meio certinho, meio distraído, meio focado, dá para ser também. Então existem vários níveis, existem várias camadas, pode dizer, níveis, camadas e até sentidos. Às vezes o sentido das coisas são diferentes, então não tem como você colocar numa raciocínio muito lógico e definir o que é hipnose. Então a gente, por exemplo, eu tô dirigindo no automático, eu tô focado realmente, eu tô usando toda a minha capacidade intelectual, vamos dizer assim, meu foco, para tentar descrever o que é hipnose para uma criança entender, falar facilmente, sem palavras difíceis. Então, se acontecer alguma coisa, só para você entender, se tipo passar um cachorro aqui na hora e eu quase atropelar, eu vou perder o fio da meada, não vou mais conseguir falar do jeito que eu tô falando. Então eu vou me perder. Por quê? Porque eu desfoquei. Então a gente tá ou focado ou desfocado. Então às vezes, por exemplo, você tá lendo um livro, você tá super focado, cantando uma música. Às vezes na hora do almoço você tá comendo, olhando pra comida. De repente você tá pensando lá na viagem que você fez no ano passado. Aí é diferente. Aí você tá comendo no automático e pensando, focado nas suas lembranças. Ou às vezes você tá pensando numa matéria de escola. Então você tem que entender que essa hipnose é um estado focado de consciência. Então a gente muito concentrado, a gente está em estado hipnótico, ou ao contrário, é um dos dois. Ou você é muito distraído, você está em... Então a hipnose é mais ou menos quando você pega toda a sua sinfonia neuronal, a sua parte, sua sinapse, você pega toda a sua capacidade de intelectualizar e foca, e você presta atenção, você cheira, você percebe, você entende, você analisa, audita, você metrifica o que você está querendo
às vezes é dirigindo uma bicicleta, o lugar é difícil, você precisa focar, por exemplo, fazendo mountain bike. Você não pode ficar, você tem que focar no que você tem que fazer, você não pode ficar pensando na marcha da bezerra. No surf é a mesma coisa. Às vezes a pessoa fica pensando, imaginando, pô, o que passa na cabeça do cara na hora do turbo. Eu digo, na hora do turbo, o seu pensamento é sobreviver ao turbo, então você consegue se distrair, vamos dizer assim. Aí isso te dá prazer. Dizem que a felicidade são momentos de distração, pode ser momentos de foco. Então galera, a hipnose é um estado focado de consciência, ou desfocado, é um dos dois. Eu acho que é um estado focado. Você fica totalmente, você pega a luz e pela lupa você direciona a luz. Então galera, sem querer estender demais, todo mundo se hipnotiza, se auto-hipnotiza. Eu me auto-hipnotizei pra falar. Você pode se auto-hipnotizar pra colocar uma crença na sua cabeça, que você tem que estudar, por exemplo, que você tem que parar de fumar cigarro. Então são muitos sentidos também. Então, e como que eu, como hipnotista, se eu sou um hipnólogo, eu tenho que praticar hipnose. Para aprender tudo que eu falei agora, eu aprendi sintetizando muitos ensinamentos que eu tive, não só em livros, mas na prática. Você vai aprendendo olhando, você vai entendendo, aí você vai montando um quebra-cabeça, um Lego, vamos dizer assim, aí você vira um hipnólogo, aí você que se apaixona pela coisa. A coisa faz parte da sua vida, não preciso mais ficar buscando livros de hipnose, eu já busquei. Agora eu estou em outros níveis. Então, para terminar, galera, eu, por exemplo, para você hipnotizar alguém, para você entender o que é hipnose, você precisa hipnotizar as pessoas conscientemente, fazer aquelas induções que a gente vê às vezes no programa de televisão. Essas induções, elas nos ensinam, elas nos ensinam o que eu acabei de dizer, mas cada um fala isso de uma forma diferente. Cada hipnólogo tem sua própria forma de compreender e explicar. Mas como eu tô chegando em casa, galera, não vou estender. No próximo vídeo eu vou continuar falando de hipnose. Eu vou falar mais das induções, o que faz de mim um hipnólogo, pessoa que tem autoridade para conseguir hipnotizar alguém. Valeu, galera.